Convido os irmãos a abrirem as Bíblias no texto do Salmo 125, tema do nosso sermão esta noite, confiança no Senhor, Salmo de número 125. Salmo 125, cântico de romagem, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, é muito bom cantar louvores ao teu nome. É muito bom fazer isso na certeza de que o Senhor vivo está. Ouve o nosso clamor, ouve a adoração do teu povo. Como é bom termos a confiança num Deus que prontamente nos escuta e nos responde. Senhor, nós declaramos o nosso amor ao Senhor por meio das orações, das canções. E precisamos agora, ó Deus, ser consolados por Ti, pela Tua palavra, ao ouvirmos, ó Deus, que podemos confiar no Senhor. Confiar, ó Deus, na perseverança que vem do Senhor. Confiar na proteção que vem do Senhor. Confiar no livramento que vem do Senhor. Confiar na justiça que vem do Senhor. Portanto, ó Deus, ensina-nos a confiar em Ti por meio do salmo que lemos. Ajude-nos, ó Deus, a, no final desta mensagem, estarmos fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Que a nossa confiança no Senhor esteja mais firme, pronta, dedicada, e que isso nos motive a passar por esses dias de pandemia, de dificuldade, para a glória do Teu nome. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. É certo que os dias em que nós estamos vivendo são dias difíceis e nós, por vezes, procuramos uma resposta para este sofrimento e por mais que não tenhamos as respostas, procuramos pelo menos um meio de nos sentirmos mais seguros. Estamos atrás de socorro, de refúgio, de segurança. Estamos atrás de algo que possa trazer algum tipo de alento para as nossas almas, algum tipo de descanso, de refrigério, e não encontraremos isso em nenhum outro que não seja o Senhor nosso Deus. Se nós procurarmos esta esperança nos nossos governantes, não encontraremos. Se procurarmos na ciência em relação a uma resposta rápida para a solução desse vírus, não encontraremos. Onde então encontrar refúgio, consolo para a nossa alma que por vezes clama desesperadamente? Este salmo vem para nos responder. E isso é característico dos cânticos de romagem. O Salmo 125 é um texto que está inserido nos cânticos que Israel cantava nos dias da sua peregrinação. O Senhor deu uma ordem para que o povo se reunisse em Jerusalém em 3 festas especiais. Em pelo menos uma dessas festas, anualmente, o povo tinha por obrigação o ir até a Terra Santa, ir até Jerusalém, para adorar e bendizer ao Senhor. Alguns vinham de longe. Alguns saíam de tribos distantes, de países distantes, em direção a Jerusalém. E no meio desta jornada, desta caminhada, o povo cantava, o povo glorificava ao Senhor com esses cânticos que estão registrados aqui nos Salmos, os chamados cânticos de romagem. São os cânticos do trajeto do povo até Jerusalém.
Eram músicas que motivavam o povo. Eu costumo brincar sempre que eu falo disso, nos lembrando daquele tempo nosso de excursão na escola, quando crianças cheios de ansiedade para chegar em algum lugar, e eu particularmente gostava de ir no Sesc Interlagos, que era o destino que a nossa escola fazia excursão, ou então no Play Center. Eu sei que você que é mais novo não tem a mínima ideia do que eu estou falando, mas essa era a excursão que a gente gostava. Vamos no Play Center, ou então vamos lá no Sesc Interlagos pegar frieira, pegar micose. Era o que a gente fazia, a gente gostava muito. E aí nós íamos no caminho cantando. Quando íamos principalmente para o Play Center, que a gente pegava então toda aquela marginal cheia de trânsito e parecia que o caminho nunca terminava, que a gente nunca iria chegar lá, então a gente ia cantando dentro do ônibus, brincando, se divertindo, vendo o tempo passar. Essa é uma lembrança de infância. E quanto as músicas alegravam a gente. Também me lembro dos tempos de acampamento, que nós cantávamos as músicas dentro dos ônibus, no caminho das longas viagens, até que o ônibus atolasse, já chegando próximo de alguma chácara, o que era bem comum também. Mas as músicas nos alegravam, as músicas nos faziam rir e nos distraíam. Corações ansiosos de crianças eram distraídos pelas canções que cantávamos no meio do caminho. Muito embora esses exemplos que eu trouxe podem parecer engraçados, e de fato são, retratam muito bem o que eram os cânticos de romagem. Num momento difícil de travessia, de atravessar ali uma longa jornada com crianças num calor escaldante típico da região da Palestina, levando animais que seriam usados nos sacrifícios e nos ritos em Jerusalém, não era uma viagem fácil. Era uma viagem que tinha muitos riscos. Era comum, justamente porque as pessoas iam para Jerusalém levar ofertas, era comum que salteadores, ladrões estivessem nas estradas prontos ali para roubar animais, para roubar mantimento, para roubar recursos. Então, na medida que o povo ia em direção a Jerusalém, os salteadores já ficavam ali atentos para, de repente, saquear, roubar o povo. E esse cenário do calor, dos riscos, dos perigos, da questão dos animais, de administrar as crianças, de administrar os mais velhos, todo esse cenário era desgastante. Fazia com que o povo se desmotivasse. E canções eram então entoadas para que o ânimo voltasse. E esses são os cânticos de romagem. O Salmo 125 é um desses cânticos. E é uma música que fala da confiança do Senhor. Nós não sabemos a autoria deste salmo, o que acaba nos dificultando um pouco para precisar em relação ao contexto histórico. No entanto, quando nós olhamos a expressão lá do verso de número 3, o cetro dos ímpios não permanecerá, parece que essa situação de sufoco, de angústia, de aflição da qual o salmista está registrando que pode confiar no Senhor, tem a ver com o período em que nações estrangeiras dominavam sobre a nação de Israel. Desde o período dos juízes, nós temos em Israel o povo sendo atacado pelos estrangeiros, no período dos juízes muito mais pelos vizinhos, os moabitas, os filisteus, que em alguma medida conseguiam até superar ali a nação de Israel e dominar sobre a nação de Israel, e num período mais próximo dos dias de Davi, posteriores a Davi, as grandes nações, os grandes impérios que faziam então frente, que ameaçavam a nação de Israel. Já estamos falando então muitos anos depois de Davi, já talvez do tempo do cativeiro babilônico, da nação da Babilônia, levando cativo o povo. O que nos faz perceber aqui ao certo é que cetros de ímpios causavam transtorno, angústias para a nação de Israel, e esse então é o contexto do Salmo. Por certo, este salmo foi escrito em algum período, então, em que uma nação estrangeira dominava Israel, ou até mesmo que um próprio rei de Israel, mas um rei mau, um rei perverso, um rei ímpio, governava o povo. E é nesse contexto que o texto vai nos falar sobre confiança. É nesse contexto de trazer ânimo em meio às dificuldades, às adversidades, que o texto vai nos falar sobre confiar no Senhor, confiança em Deus. E eu quero trazer para nós 4 áreas que nós devemos confiar no Senhor. Confie no Senhor em relação à perseverança que vem dele. Confie no Senhor em relação à proteção que vem dele. Confie no Senhor em relação ao livramento que também vem dele.
Confie no Senhor em relação à justiça, que ele executará. E nós veremos então esses 4 itens de confiança no Senhor que devemos ter. Primeiramente, o Salmo começa então nos falando sobre a confiança que devemos ter na perseverança que vem do Senhor. O texto nos diz no verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O Monte Sião não era um dos maiores montes da região, mas era o monte mais próximo de Jerusalém. Era uma grande referência de cordilheira que guardava o povo. E nós falaremos disso, dessa questão geográfica de proteção do monte, no próximo verso. Mas o Monte Sião era uma referência de algo imutável. Claro, nós temos a ideia geográfica de que o monte não vai se movimentar, como ele estava em redor de Jerusalém naqueles dias em que o Salmo foi escrito, permanece lá até os nossos dias. Essa ideia de imutabilidade, de perseverança, de continuidade e firmeza do monte é retratada como aquilo que Deus faz conosco quando confiamos nele. Aqueles que confiam no Senhor, então isso é uma exclusividade para os crentes, para aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor, ao confiar no Senhor serão preservados e perseverados nele, pela própria ação de Deus. Nós entramos aqui então numa das doutrinas do calvinismo, a perseverança dos santos. E isso nos faz lembrar o texto lá de Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 9. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será angústia, fome, nudez, tristeza, morte, perigo? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta certeza de que seremos preservados no amor do Senhor, de que permaneceremos firmes, ela só é possível porque o próprio Deus é quem atua em nós nos preservando. O Espírito Santo tem ação completa no que diz respeito à nossa salvação. É Ele quem regenera, quem nos dá nova vida. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo que vai nos santificar. É o Espírito Santo que vai nos fazer perseverar no Senhor. Por isso, aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, não se abala. Significa dizer, então, irmãos, que nós, não nos nossos méritos, não pela nossa força, não pela nossa maturidade cristã, mas pela misericórdia de Deus, seremos preservados em amor e confiança a Ele, mesmo em dias difíceis. Quem vai nos separar do amor de Deus? Será a doença? Será o vírus? Será a crise econômica que nós estamos esperando? Será a tristeza do isolamento social? Será o afastamento de nossas igrejas, da congregação do templo? Serão essas coisas que vão nos afastar do Senhor? Não! Os que confiam no Senhor estarão preservados, estarão firmes, continuarão inatingíveis, intocados em sua fé, porque serão preservados pelo próprio Deus. Nós cantamos: firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme cantarei louvores ao meu Salvador. E esta é uma realidade que nós temos, não porque somos bons, não porque essas coisas em alguma medida não nos afetem, é uma realidade. A doença, a morte, o perigo, a crise econômica, tudo isso atinge também o cristão. No entanto, nós seguiremos amando o nosso Senhor, firmes nos caminhos do Senhor, preservados no amor ao Senhor, porque Ele, o próprio Deus, cuidará de nos fazer firmes nele, tal qual é firme o Monte Sião, que não se abala. A nossa expectativa diante daquilo que o Senhor produz em nós quando nele confiamos, é que nós não nos abalaremos, ainda que tudo ao nosso redor caminhe contrariamente a nós, nós continuaremos firmes no Senhor. Podemos confiar na preservação que o Senhor produz em nossos corações em relação à nossa fé nele. Teremos fé inabalável, não nos nossos méritos, mas pela ação preservadora do Espírito Santo em nós. Podemos confiar também na proteção do Senhor, é o que diz o verso de número 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O Monte Sião era uma grande cordilheira, um conjunto de vários montes, como o Monte Hermon, que formava então um grande muro natural em torno de Jerusalém.
Quando nós pensamos então neste monte que o texto descreve aqui, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor então nos protege. Assim o Senhor então está em derredor do seu povo. A ideia do que o salmista está querendo motivar por meio desta canção de romagem, desta canção que tem por objetivo motivar o povo, tem a ver com esta proteção que o Senhor dá ao seu povo. Nós seremos preservados não apenas na nossa fé, mas também na nossa integridade física, não seremos atingidos porque o Senhor há de nos proteger. Significa, pastor, que em alguma medida não sofreremos? Sim, sofreremos. Mas até mesmo o sofrimento que experimentarmos resultará em nosso bem. Até mesmo as doenças que tivermos resultarão em nosso bem, porque a proteção do Senhor não significa a isenção de lutas, dificuldades e problemas, mas significa reverter todas essas coisas em benefício do seu povo, dos seus eleitos. O Senhor então nos protege e nos blinda, não necessariamente do dano que essas coisas podem nos trazer fisicamente, mas nos protege e nos blinda das consequências emocionais e espirituais que tudo isso pode gerar em nós. Significa dizer, irmãos, que ainda que nós enfrentemos a dificuldade financeira, enfrentemos a dificuldade nas questões de saúde, o Senhor nos preservará no seu amor, o Senhor há de proteger a nossa mente e o coração para que continuemos guardados por Ele. É claro que isso não significa dizer que não haja uma proteção especial do Senhor para com o seu povo. Sim, existe. Deus continua cuidando de nós. Ainda que nós não possamos imaginar o triunfo sempre neste mundo caído, afetado pelo pecado, é certo que o Senhor trata de forma diferente e especial os seus e garante a proteção dos seus. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. É certeza então que o Senhor guarda a nós, guarda os nossos filhos, nos livra do mal. Louvado seja Deus por isso. E nós podemos confiar no Senhor. Irmãos, ainda que soframos e sejamos atingidos de forma fatal, é certo que a nossa proteção eterna está garantida. Com o Senhor estaremos eternamente protegidos. É fácil compreender isso quando nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 21, que nos fala da grande cidade, a Nova Jerusalém. Diz que ela é murada, diz que ela então tem portas, 24 num total em todos os cantos, e o texto é claro em nos dizer, lá não entrarão os cães, não entrarão todos aqueles que em alguma medida são contrários ao Senhor e ao seu povo. Quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, temos a certeza de que estaremos para sempre protegidos pelo Senhor nosso Deus, ainda que soframos no tempo presente. É certo a proteção do Senhor, confiemos então nela. Confiança no Senhor, na sua perseverança produzida em nós, na sua proteção. E o texto segue nos dizendo agora, no livramento que vem do Senhor. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O texto nos diz então que em alguma medida o cetro do ímpio pode reger sobre nossas vidas. Em algum momento, sim, o povo de Deus será governado por ímpios, por aqueles de pior caráter, por aqueles de intenções mais profanas, iníquas. O texto não fala que em momento algum seremos governados por estes, mas diz que o cetro dos ímpios em alguma medida vai governar sobre nós. Mas diz que este cetro não permanecerá para sempre. Eu não sei qual é a sua disposição para com o governo atual, seja ele municipal, estadual ou federal. Mas é certo que nós somos, já fomos e seremos regidos por ímpios. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Senhor não deixará que isso aconteça eternamente, que isso se perpetue em nossas vidas. Ele mesmo reinará e governará sobre o seu povo e o seu reinado será para todo o sempre. É certo então que o cetro do ímpio não vai prevalecer, não vai
continuar a se estender sobre nós. E o texto diz o porquê. Para que o justo, então, não estenda a mão à iniquidade. É muito bonito essa expressão. O texto está dizendo que esse livramento do Senhor vem para que nós, os justos, não nos entreguemos à maldade e às práticas corrompidas daqueles que nos governam. Significa que, em alguma medida, estes estão sobre nós. Mas, na medida que a situação vai ficando cada vez mais intensa e difícil, é chegado também o tempo do livramento do Senhor, justamente para que nós não nos perdamos. É claro, e lemos isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando o Senhor Jesus fala da grande tribulação, do governo que o ímpio terá sobre nós. O texto vai nos dizer que esses dias serão abreviados para que os eleitos não se percam. Isso faz parte da perseverança dos santos. Para que nós não nos percamos, o Senhor, então, coloca limites até mesmo no governo dos ímpios sobre nós. Para que a gente não olhe, depois de um grande tempo de sofrimento sobre a regência de ímpios, e desistamos de fazer aquilo que é certo, justo e correto, e olhemos e falamos, não dá, não tem jeito, é melhor a gente se entregar, entrar no sistema, se corromper como todos se corrompem. Para que isso não aconteça, para que nós não estendamos a mão sobre a iniquidade, o Senhor chega então e dá um basta, nos livra daquela situação. Significa dizer, irmão, que se em alguma medida você está sendo governado na sua empresa, na sua casa, na sua igreja, no seu país, por ímpios, o Senhor vai te acompanhar e estará contigo durante todo o tempo em que for necessário para que você seja preservado em justiça. E quando a coisa estiver muito difícil, que você estiver falando, Senhor, eu não aguento mais, está difícil demais permanecer justo e correto em um ambiente tão perverso como é o da minha empresa, como é o da minha cidade, como é o da casa onde eu estou, liderado por pais ou por um marido não crente. Senhor, está difícil, está complicado, eu estou a ponto de entregar e estender as mãos ao mal e praticar os erros tal qual eles praticam. Quando chegarmos a este ponto, o Senhor nos dará livramento. Ele não nos dá aprovações que não possamos suportar, mas nos prova a fim de nos aprovarmos. Então confie no Senhor e no livramento dele. Irmão, se este livramento não veio, aguarde, fique firme, creia no Senhor. Significa que você ainda aguenta. Significa que ainda dá para você esticar mais um pouquinho, perseverar mais um pouquinho, e tenha certeza que no momento em que a situação estiver realmente insustentável, no momento em que este fio quase estiver se rompendo, ao ponto de você quase entregar as pontas, se você permanecer firme no Senhor, firme nas promessas de Jesus, então tenha certeza que o livramento do Senhor virá sobre a sua vida. E o que fazer nessa hora? Ore ao Senhor. Como diz o verso 4, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Mas, pastor, como que eu vou enfrentar esse tempo de dificuldade? Como que eu vou enfrentar esse tempo até que o Senhor venha e me socorra e traga esse livramento na minha vida? Você vai enfrentar isso orando, clamando ao Senhor, dizendo, Senhor, faz o bem, faz o bem, faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Tenha certeza, então, que o livramento do Senhor virá. Confie, então, na perseverança que vem do Senhor. Confie, então, na proteção que vem do Senhor. Confie no livramento que vem do Senhor. Confie, por último, no juízo que vem do Senhor. O Salmo de número 5 nos diz, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Para aqueles que se desviam, para aqueles que nesta caminhada difícil sobre o cetro dos ímpios não permanecem, não confiam no Senhor. E nós não estamos falando da situação do eleito, porque o eleito não cairá, nem tampouco experimentará o juízo eterno de Deus. Mas para estes que não confiaram, nem na perseverança, nem na proteção, nem tampouco no livramento do Senhor,
estes experimentarão então o juízo do Senhor, e em dias de dificuldade, para se motivar, tal qual o salmo está proposto aqui como cântico de romagem. O convite do texto é: creia e confie também na justiça do Senhor. E o texto diz: aos que se desviam, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Irmãos, como é difícil nós buscarmos esperança e buscarmos nos preservar em santidade em um contexto de impunidade. Quando nós olhamos para os lados e vemos o ímpio prosperar, e este é o contexto que nós estamos sugerindo para o Salmo, um contexto em que o cetro do ímpio está regendo sobre a nação de Israel. Pense então nisso. Você ali, servo do Senhor, temente a Deus, querendo agradá-lo, mas regendo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, sobre a sua empresa, sobre a sua nação, o cetro de um ímpio. Então você olha todo esse contexto de impiedade e talvez chegue ao ponto de falar: Senhor, eu vou desistir de tudo e vou me entregar a essa mesma impiedade, essa mesma prática. Porque aqueles que fazem o certo parece que nunca são abençoados, aqueles que fazem aquilo que é justo, correto, parecem que nunca prosperam, que nunca vão adiante. E nesse momento a gente é tentado a se entregar e fazer toda a maldade. Quando a gente vive um contexto de impiedade, quando nos assaltam, roubam de nós aquilo que com muito esforço lutamos para ter, o sentimento que tem no nosso coração é a vontade de desistir, falar: não dá. Eu faço tudo que tem que ser feito, parece que a coisa não se resolve. Parece que o Senhor não age com justiça para com o ímpio. Parece que o ímpio está sempre prosperando. Nesses momentos, creia. Confie na justiça do Senhor. Confie que Ele levará estes para o julgamento, junto com os malfeitores. Creia que o próprio Deus tratará com o ímpio, que o próprio Deus punirá aqueles que fazem o mal, que zombam do seu povo, ainda que seja difícil, ainda que seja um contexto em que a polícia não resolva, o governo não resolva, a igreja não resolva. Creia que o nosso Deus é justo e no tempo dele ele fará justiça. Descansa no Senhor, faz o bem, confia no Senhor e o mais ele fará. Esta é a instrução do Salmo 37 para nós. Que nós não nos desesperemos com o avançar do ímpio, mas que nós descansemos, que o Senhor fará a justiça e façamos nós o bem, na certeza de que Ele, o Senhor, tratará com os nossos inimigos. Nós devemos confiar então, irmãos, na perseverança que vem do Senhor, confiar na proteção que vem do Senhor, confiar no livramento que vem do Senhor e na justiça que vem do Senhor. À medida que o povo caminhava debaixo do sol, talvez alguns pensando em desistir: eu vou voltar para casa, eu não vou cumprir este mandamento que Deus me deu, eu vou sair da retidão e entrar em caminhos tortuosos. O povo cantava e se lembrava de que podia confiar no Senhor. E então, mais uma vez, tomavam ânimo e iam adiante. E cumpriam a sua jornada. Nós estamos diante de um momento difícil. Conversava com um irmão hoje, ele disse para mim o seguinte: pastor, se o senhor for fazer qualquer coisa na igreja, for mexer no telhado, for carpir, for pintar, me chama, eu tomo banho de álcool em gel e vou para a igreja, porque eu não aguento mais ficar em casa. Irmãos, eu sei que está difícil. As notícias não nos animam, não trazem para nós nenhum tipo de consolo. Mas nesse momento em que talvez você esteja pensando em desistir, em se entregar, em fazer o mal, lembre-se que nós podemos confiar no Senhor. Que este salmo, cântico de romagem, cântico que era cantado nesta jornada do povo, caminhando para obedecer ao Senhor, possa te ajudar também na sua jornada. E eu quero terminar dizendo que há um motivo pelo qual nós podemos confiar no Senhor. Cristo Jesus é o exemplo do cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. O que nós lemos aqui são promessas do Senhor. Promessas de que Ele está conosco. Promessa de que Ele vai nos dar livramento, proteção, firmeza.
promessa de que ele exercerá justiça e juízo, e talvez você pense, pastor, mas quem garante que essas promessas vão se cumprir? Cristo Jesus. Cristo Jesus é a palavra encarnada, a verdade encarnada. Cristo Jesus é o cumprimento maior da promessa do Pai. O Pai prometeu que enviaria um resgatador, que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Essa foi a promessa no Éden, em Gênesis 3,15. E é a promessa cumprida na vinda do Senhor Jesus Cristo, na sua morte na cruz, na sua ressurreição. O Senhor Jesus foi preservado, foi tentado à nossa semelhança, mas não pecou. Viveu todas as dificuldades, fome, sede, frio, humilhação, mas permaneceu, foi preservado, perseverou nos caminhos do Pai, porque o próprio Espírito Santo fez isso com ele, tal qual fará também comigo e com você. O Senhor nosso Deus protegeu seu filho até o momento dele ir para a cruz, cumprir sua missão. O Senhor nosso Deus deu livramento para o seu filho, livrando ele da morte e trazendo novamente a vida por meio da ressurreição. O Senhor nosso Deus fez justiça em Cristo Jesus, fazendo-o sofrer na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitando-o ao terceiro dia e o elevando ao céu, restituindo-lhe a glória que ele tinha desde antes da fundação do mundo. A certeza de que o Senhor nosso Deus fez todas as promessas deste salmo na figura do nosso Senhor Jesus Cristo, é a certeza de que também ele fará em nossas vidas. Mas para que tudo isso se aplique para mim e para você, o texto começa dizendo: os que confiam no Senhor. E a pergunta que eu faço, encerrando o nosso sermão: você confia no Senhor? Esta é uma realidade em sua vida? Se sim, você então pode efetivamente crer na perseverança, na proteção, no livramento e na justiça de Deus. Se não, você será levado junto com os malfeitores. Confie em Deus, creia em nosso Senhor Jesus Cristo, na obra da cruz, na obra da redenção, na ressurreição, na vida eterna. Reconheça o seu pecado, arrependa-se, volte ao Senhor, porque este é o jeito, o meio de você ser consolado pelas verdades reveladas neste salmo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus, que nos dá muitos motivos para confiarmos nele.